No ar, o programa O Poder da Fé. Apresentação, Pastor Fernando Holanda. Realização, Rádio O Tabernáculo de Deus Franca. Boa noite, povo de Deus, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós, nessa segunda-feira abençoada, nós já estamos debaixo da presença de Deus, crendo que o Senhor tem uma palavra de vitória para a nossa vida. Eu faço um pedido especial para que você convide seu amigo, seu parente, seu vizinho, o marido ou a esposa, o filho ou a filha, e vamos juntos em uma só fé proclamar o nome do Senhor Jesus dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Está no ar o programa O Poder da Fé. Rádio O Tabernáculo de Deus Franca. Meu amado, esta noite eu peço a você, que você venha baixar o nosso aplicativo da rádio, amém? O pastor Samuel vai deixar aí na descrição do vídeo, o link do aplicativo. Você baixa lá o aplicativo, clica em cima do link, vai sair no nosso site, você vai rolar a tela para baixo, vai aparecer a opção baixar, você vai clicar em baixar, vai baixar o aplicativo no teu celular, e lá, meu amado, é 24 horas, louvor, adoração, mensagem, palavra de Deus, tudo da parte de Deus para mim e para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amados, nessa noite especial, pastor Samuel, filma aqui a nossa equipe, está aqui ao meu lado direito, a missionária Lidiane, ela cuida das imagens para nós, em nome de Jesus. Está ao nosso lado esquerdo, pastor Samuel, a missionária Lourdes, que intercede por nós, intercede pela nossa vida, por esse programa, em nome do Senhor Jesus. Ao lado dela está nosso repórter Bill Campos, ele faz as reportagens, amém? E eu peço a você, meu amado, fica ligado hoje. Deus tem uma palavra de resposta para a sua vida. E eu não posso esquecer, na filmagem está o nosso amado pastor Samuel. Dá um Pai Senhor, pastor Samuel. Pai Senhor, meus irmãos, Deus te abençoe nesta noite. Aleluia. Amados, e nessa noite especial está aqui uma pessoa abençoadíssima por Deus, uma pessoa cheia de sabedoria, cheio da graça e do conhecimento do Senhor. Está aqui nosso convidado especial, o pastor Samuel, filma lá, Nosso amado pastor Marcelo Bonifácio, da Igreja do Brasil para Cristo. Ele já vai falar algo de Deus para a sua glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, eu quero com alegria cumprimentar a todos, abraçando aqui o pastor Fernando, abraço toda a equipe, essa equipe de fé que tem estado com ele todos os dias, e hoje em especial aqui na rádio. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, dizer para você, meu querido, que hoje Deus tem uma palavra de vitória. Glória a Deus. Glória para a tua vida. Se você crer, milagres vai acontecer na sua vida. Hoje é o dia que Deus preparou para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Se você crer, o milagre vai acontecer. Amém, amados? E nessa noite, antes de nós já darmos início no texto base da mensagem de hoje, que está lá em Lucas capítulo 11, verso de número 9 a seguir, antes de passarmos para a palavra de Deus, eu gostaria que a missionária Lidiane já passasse a respeito dos nossos patrocinadores. Amados, é uma bênção de Deus, a gente já vai passar para a ministração da palavra de Deus, mas ela vai falar algo dos nossos patrocinadores. Nós agradecemos, uma boa noite, irmãos, a paz do Senhor, primeiramente. Nós agradecemos o apoio dos nossos patrocinadores. Filma, pastor Samuel, Ateliê Ribe, confeitaria artesanal, um toque de doçura em forma de amor, doceria, irmãos, bolos decorados e caseiros, lembrancinha. Faça já o seu orçamento, irmãos. Bênção de Deus, mãos ungidas da irmã Camila. Glória a Deus. E em breve, irmãos, nós teremos a inauguração do Braseiro Grill, frango assado, carnes assadas e salgadeiria. Fique ligado, irmãos, fique ligado que em breve nós faremos aqui na nossa rádio, o convite aos irmãos para a inauguração do Braseiro Grill. Amém?
Amém, amados? E você que tem o desejo de anunciar conosco na programação do programa Poder da Fé, é só entrar em contato. O pastor Samuel vai deixar o número aí, né, na descrição. Você entra em contato com o pastor Samuel e ele vai pegar os seus dados, né? Tudo aquilo que entra, amados, aqui na Rádio Tabernáculo de Deus Franca, né, dos nossos patrocinadores, pastor Marcelo, é gerado em prol da obra missionária. A gente investe tudo na obra missionária, né, e eu creio em nome de Jesus que tem muitas almas que serão alcançadas. Nós vamos começar agora, nesse mês de novembro, pastor, a apoiar, né, um trabalho lá em Moçambique, na África, né, porque esse programa, esse trabalho já chegou lá, né, nós já tivemos alguns contatos de parcerias lá, né, e vai ser um trabalho missionário. A gente vai estar enviando, ajudando a enviar recursos para lá também, e eu creio que o nome do Senhor será glorificado. Amém? O texto sagrado se encontra em Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 9 a seguir. Hoje nós vamos falar sobre a oração e sobre o poder da oração, pastor Samuel. Nós vamos falar hoje sobre o que acontece, pastor Marcelo, quando uma pessoa ela é entregue ao espírito de oração, né? E o que acontece, né, na vida daquela pessoa que ora, que busca, e também aqui há promessas da parte de nosso Senhor, né, do Senhor Jesus, a respeito da oração. Está comigo lá no versículo de número 9, amados. Abre a sua Bíblia no versículo de número 9, né? Está escrito assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Pastor Marcelo, que texto maravilhoso esse que o Senhor Jesus fala. Então, pastor Fernando, eu estava acompanhando aqui a leitura que o amado pastor fez, e esse texto ele nos confronta nos dias que estamos vivendo, nos dias atuais. É um texto que nos chama a atenção para a oração. Nós precisamos orar, e como falou aqui no versículo 9, pedir e dar-se-vos-á, e buscar e acharei, e abre-se-vos-á. Então o Senhor está dizendo para nós que nós precisamos nos posicionar na oração. Amém. Nós precisamos nos posicionar, porque através da oração muitos milagres nós vamos ver, pastor. Então a igreja de Jesus Cristo precisa entender que nos dias que estamos vivendo é um tempo de oração, e o texto que nós acabamos de ler, de ouvir, ele fala abertamente que nós temos que buscar, e para receber nós temos que pedir e bater a porta só se abre quando se pede. Então nós temos que sim orar e buscar, pastor Fernando, de uma forma objetiva, de uma forma direcional, orando ao Deus dos céus, porque Ele pode fazer aquilo que a gente não pode fazer. E a oração, ela abre portas. A oração traz o invisível a se tornar visível. É através da oração. Então eu quero, em cima dessa palavra que foi já lida, dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que você, junto com a sua casa, com a sua família, precisa de oração, precisa entrar em oração. E esse programa vai abençoar a tua vida com esta palavra. Certamente Deus vai falar com você, e você será por Deus alcançada através da ministração da palavra, através daquilo que for falado. É você ficar atento e acreditar no poder da palavra e no poder da oração, pastor Fernando. Meu amado, e é interessante, pastor Marcelo, que quando nós ainda não nos abrimos para a oração, no início parece que é tudo confuso, porque para você orar é necessário você crer, é necessário você ter a fé. E quando nós estamos iniciando, né, o processo de oração na nossa vida, quando nós começamos a aprender a orar,
começar a buscar a face de Deus, no início parece ser confuso, porque até então, no início, a gente entende tudo com os nossos olhos naturais. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios que o homem natural, pastor Samuel, ele não compreende as coisas de Deus, porque para ele parece loucura. Então, quando uma pessoa, mas ela vem para a fé no início, né, da sua caminhada com Deus, é difícil, porque ela ainda não tem esse conhecimento, ela ainda não tem essa abertura, essa amplitude espiritual, e isso faz com que fique confuso na mente dela. Mas com o exercício diário da oração, o exercício da oração, quando você exercita, né, orar, e principalmente o orar sem cessar, né, você orando sempre, Deus ele começa a se revelar. Então a palavra de Deus ela começa a ter sentido na nossa vida. Você começa a discernir as coisas de Deus pelo fato de você estar se tornando uma pessoa espiritual. E a Bíblia diz, pastor Marcelo, que o homem espiritual ele discerne bem, né? Ele discerne bem, principalmente, né, aquilo que vem da parte de Deus, mesmo porque o Espírito de Deus que está revelando a palavra a ele é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito que já está dentro dele. Então a Bíblia fala que o Espírito de Deus ele confirma dentro do nosso coração a própria palavra que o Senhor Jesus já deixou revelada. E aqui já vai uma palavra profética para a sua vida. Glória a Deus. E eu gostaria que você no estúdio aqui já erguesse a mão para esse irmão que está nos assistindo agora. Amém. Com toda a sua Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, dando liberdade, com simplicidade, deixa Deus usar. Aleluia. Já recebe essa palavra. Deus está entrando agora na tua casa. Glória a Deus. Está entrando agora na tua vida. Está gerando fé no seu coração. E essa fé vai fazer, amado, crescer uma árvore gigante que vai dar muitos frutos dentro do seu coração. Não é isso, pastor Samuel? É isso mesmo, pastor. Seja bem-vindo, meu irmão, você que está nos acompanhando neste programa, você que está entrando e você que vai entrar. Que Deus possa abençoar toda a tua vida e toda a tua casa. Meus irmãos, é necessário nós mantermos a comunhão com o Senhor. Uma das maneiras que nós mantemos a nossa comunhão é através da oração, pastor. É através da palavra, da leitura da palavra do Senhor. Então nessa noite o Espírito Santo ele está direcionando este programa sobre a tua vida, para você nesta noite começar a buscar mais, para você nesta noite começar a orar mais, a falar mais com o Senhor. Muitas das vezes, meus irmãos, nós se pegamos em meio a problemas, as aflições, as lutas, e nós só lembramos de orar quando nós precisamos de algo. Nós só lembramos de buscar o Senhor quando nós precisamos de algo. Mas Deus nessa noite ele quer ter uma comunhão com você. Lembre-se, todos os dias ao acordar, todos os dias que você abrir os teus olhos, já levanta da tua cama orando, já levanta da tua cama agradecendo ao Senhor. Nessa noite Deus ele quer uma comunhão com você. Você está disponível para essa comunhão que Deus tem para você nesta noite? O Espírito Santo está dizendo para você. Nessa noite, abra o teu coração, para que o Espírito Santo venha trabalhar e ele venha renovar a tua vida. Quando você começa a orar, talvez as palavras nem saiam, mas o Espírito Santo ele vai intercedendo. A palavra dele diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então é Deus que vai te ajudar nessa noite, é Deus que vai fazer com que você venha a orar, é o Espírito Santo nessa noite, que vai fazer com que você venha a orar, a ter mais comunhão. Então busque essa comunhão, não deixe passar essa comunhão, porque pode se passar tudo, mas não perca a tua comunhão diante do Senhor. Glória a Deus. Pastor Marcelo, quando o Senhor ele fala no versículo 9, você que está me assistindo, acompanhe comigo o texto no versículo de número 9. Você que está chegando agora, nós estamos ministrando hoje sobre a oração, né? O que é cultivar em Deus um espírito de oração e como a oração atua nas nossas vidas. Pastor Marcelo, quando o Senhor Jesus ele fala, por isso vos digo, pedir e dar-se-vos-á, não é simplesmente um pedir, né? Mas tem todo um processo nesse pedir, né? Porque lá em 1 João, se não me engano, capítulo 5, né, o Senhor fala, o apóstolo João escreve, essa é a confiança que temos em Deus. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, também sabemos que já alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, pastor Marcelo, tem um processo de Deus em cima disso, né? Sim, pastor, tem um processo.
E se nós olharmos e observarmos o texto aqui, claro, é preciso ter uma vida de oração, é preciso ter uma vida na presença de Deus, para que as orações elas possam chegar diante do trono. E quando nós estamos com a nossa vida pautada na palavra, na obediência ao Senhor, aí vai se cumprir esse texto. Você vai pedir e as coisas vão acontecer, mas para isso é preciso ter essa intimidade e essa comunhão na oração. Às vezes alguém pede alguma coisa e não recebe, pastor, porque pede mal, e às vezes porque a sua vida não está de acordo com o texto sagrado. Às vezes a pessoa não está crendo na oração, e o texto diz assim: pedir e dar-se-vos-á. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza que se espera. Então eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou pedindo a Deus. Eu tenho que ter certeza daquilo que Deus ele vai me proporcionar. Então, pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei. Então, alguém para encontrar tem que buscar. Existe um preço a se pagar, existe um posicionamento que nós temos que ter. E aí a gente tem que se posicionar para que Deus possa fazer. O nosso Deus sabe o que nós precisamos, sim, pastor Fernando. A Bíblia diz que ainda não chegou uma palavra nos nossos lábios. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo da nossa vida. Agora, por que ele diz assim, pedir e dar-se-vos-á? Porque Ele está nos instigando, nos confrontando a orar. Porque a oração, ela requer de nós obediência, a oração requer de nós comprometimento, a oração requer de nós comunhão com Ele, e a oração requer de nós intimidade. Então a forma de nós termos intimidade com o nosso Deus é quando nós nos posicionamos em oração ao nosso Deus. E aí quando a gente pede, recebe, e quando a gente busca, acha, pastor Fernando. Então, se você, meu amado, tem buscado, se você tem pedido a Deus, confia, porque vai chegar. Amém. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Está lá em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todo propósito. O tempo do propósito há um tempo, e dentro do tempo há um propósito. Às vezes a gente quer as nossas coisas, as nossas petições, no nosso tempo, né? no nosso crono, no calendário, no nosso calendário. Mas tem coisas, pastor, que acontecem no Kairos, no tempo de Deus. Mas eu quero dizer que no tempo de Deus, Deus vai cumprir com aquilo que Ele te prometeu, através da oração, se você estiver pedindo e se você estiver batendo. E se você estiver buscando, certamente você vai se encontrar. Vai encontrar aquilo que você tem pedido ao nosso Deus. Pastor Fernando. É verdade, mano. E uma coisa importante, é importante a gente compreender, amados, que a perseverança ela é fundamental para você alcançar. Se nós buscarmos um pouquinho mais atrás no versículo 5, o texto sagrado vai falando sobre a parábola do amigo importuno. Sim. Engraçado que nós estamos falando sobre o poder da oração, né? A Bíblia diz, amados, que ora sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro eu quero já salientar aos irmãos que não adianta, como o pastor Marcelo disse, não adianta orar sem crer. Entendeu, missionário? Existem muitas pessoas que oram, mas oram da boca para fora, mas o coração não crê. E você vai dizer, pastor Fernando, mas eu gostaria de crer, eu gostaria de acreditar. E o que a palavra de Deus fala? De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir. Vou ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Pastor Fernando, como vai ser gerado fé no meu coração? Quando você se alimenta dessa palavra. É verdade. Porque tudo emana pela palavra de Deus. Tudo vem pela palavra. Então, quando você se alimenta pela palavra de Deus, o próprio Espírito de Deus coloca fé no seu coração. E aí, quando você vai orar, você não ora segundo a sua palavra, porque tem diferença, pastor Marcelo. Quando nós oramos a nossa palavra, isso eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Pastor Samuel, dá para aproximar um pouquinho a câmera? Amado, tem diferença quando você ora sobre as suas palavras e quando você ora sobre a palavra de Deus. Como assim, pastor Fernando? Quando você ora as suas palavras, a Bíblia diz que o Espírito Ele intercede por nós, porque nós não sabemos como havemos de pedir. E o apóstolo Tiago também escreve que pedi, não recebeis, porque pedis mal.
nós não sabemos como pedir. Muitas das vezes nós não sabemos. Então, quando nós entendemos o propósito da oração, nós aprendemos como orar. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, pastor Marcelo, que nós devemos orar com toda oração e súplica no Espírito. Então, quando você ora a Deus em um nome de Jesus, e quando você cita a palavra de Deus, você está pondo a palavra de Deus para trabalhar na sua vida. Eu vou dar um exemplo para você entender. Quando você ora, Senhor, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso que o Senhor opere uma cura. Essa é a palavra carnal, que todo homem, no sentido natural, ele ora. Agora a diferença está quando você fala, Pai, em um nome de Jesus. Glória a Deus. Está escrito na sua palavra e você cita a palavra, você está dando uma ordem no mundo espiritual. Você está, por quê? Porque a palavra, o que Jesus diz, pastor Marcelo? Porquanto tudo que pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado pelo Filho. Então, quando você ora em um nome de Jesus e cita a palavra de Deus, você está pondo a palavra para trabalhar ao seu favor. Você está assumindo as promessas de Deus na sua vida, não é isso, pastor Marcelo? Sim, eu estava, pastor, lembrando aqui, porque quando nós oramos a palavra e como nós nos posicionamos com relação à palavra e à oração, eu quero trazer um grande exemplo aqui, lá de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. A Bíblia diz que naquele tempo, naquela época, houve uma grande perseguição. Houve uma grande perseguição. E Pedro e Tiago estavam pregando em praça pública. E havia ordem expressa para que quem fosse falar no nome de Jesus e fosse pregar essa palavra, certamente morreria. E aconteceu isso aí. Então Pedro e Tiago foram presos, Tiago foi decapitado, cortado seu pescoço, e Pedro foi encerrado no cárcere, guardado com 4 escoltas de soldados, amarrados os pés, as mãos. E no versículo 5, diz que a igreja fazia oração incessante a Deus em favor de Pedro. E aí eu quero dizer o seguinte, que nós não podemos esmorecer na oração, de hipótese alguma, ainda que situações de perseguição, ainda que situações adversas venham sobre a nossa vida, mas é nessas adversidades que a gente vê a glória de Deus. É nos momentos de luta, de guerra, que quando nós oramos, a gente vê o agir de Deus e a promessa de Deus na nossa vida. E a igreja orava incessantemente em favor de Pedro, que justamente não foi apresentado pouco, porque houve naquela época uma perseguição e uma expectativa muito grande. Então resolveram guardar Pedro para num momento mais oportuno apresentar ele e depois matá-lo, assim como fizeram com Tiago. E a igreja orava incessantemente. Porém, o que aconteceu? A Bíblia diz que à meia-noite o anjo veio e clareou aquela prisão. Olha o poder da oração. Olha o poder quando a igreja ora. Olha o poder quando o crente entende a oração e quando ele aplica a palavra, como o pastor Fernando acabou de falar. E quando ele orava, o anjo apareceu e houve uma claridade, e as cadeias caíram automaticamente das suas mãos e dos seus pés. Caiu automaticamente. Eu quero dizer que a oração, ela faz milagre. A oração move a mão de Deus, a oração envia anjos, a oração com fé faz que o milagre aconteça. Então aconteceu que as cadeias saíram e Pedro pensava ser uma visão, despertou e o anjo falou para ele, disse, olha, pega a tua sandália, calça os teus pés, a tua capa e cinge e segue-me. E naquele momento ele seguia pensando ser uma visão. E aí automaticamente o texto diz que ele saiu, e aí as portas se abriram, as cadeias se abriram. Quando ele saiu, chegou lá fora, e ele disse, agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me tirou da prisão e me livrou de toda a expectativa do povo que tensionava me matar. E aí foi aonde estavam os seus irmãos orando, pastor. E quando chega lá, Pedro bate a porta, a igreja estava orando, bate a porta, e aí uma jovem vai lá com o nome de Rosa atender. Quando vê era Pedro, disse, olha Pedro,
e nem eles acreditaram. Então eu quero dizer para você, quando você começar a orar, milagres vai acontecer e você vai ver Deus fazer coisas poderosas na sua vida. Então, pastor Fernando, esse é o segredo, né? Que nós precisamos aplicar na nossa vida. Acreditar, confiar, acreditar na nossa oração. Às vezes, pastor, a gente acredita na oração do irmão Bento, não que a gente deixe de orar, não. Claro que a gente tem que acreditar na oração do nosso irmão, mas nós temos que nos posicionar em oração, porque Deus quer ver a nossa oração e o nosso posicionamento. Por isso que o texto diz: pedir e dar-se-vos-á, bater e abre-se-vos-á, e todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate, as portas se abrem. Creia que as portas estão se abrindo, se você nessa noite entender o propósito que está sendo falado nessa noite através dos seus servos. Amém, amados. E a oração, ela trabalha, né, pastor Marcelo, em uma tríade, né? A oração, ela te aproxima de Deus, né? Porque a oração, amados, ela te aproxima de Deus, em primeiro lugar, que você, através da oração, você está estabelecendo um diálogo com Deus. Eu estou aqui no estúdio, aqui, amados, eu estou, né, com toda a equipe aqui, estou com o pastor Marcelo. Suponhamos que o pastor Marcelo ele está focado com a atenção dele em alguma outra coisa. Se eu quero a atenção dele, eu preciso chamá-lo. Sim ou não? Sim. Eu preciso, pastor Marcelo, olhe para mim, despertar a tua atenção, e o senhor vai dizer, né? O que o senhor deseja, pastor Fernando? Não é isso? A mesma coisa com Deus. É verdade. Não que Deus ele não tenha poder de ver, mas é necessário, através da oração, você despertar a atenção de Deus para você. A oração ela trabalha em uma tríade. Primeiro você busca a Deus, você através da oração você está estabelecendo um relacionamento com Deus, um relacionamento profundo com Deus. A oração ela move o sobrenatural, como já foi dito aqui, né? Ela começa a fazer com que o sobrenatural se estabeleça sobre o mundo físico, e é na onde que Deus ele opera os milagres, através da oração. E ela também tem o papel de te fortalecer, porque quando você ora, automaticamente a oração, o próprio Deus, ele faz com que através da oração você se fortaleça no Senhor. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, verso 10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que você se fortalece no Senhor e na força do seu poder? Através da oração, através da busca, através do jejum, da consagração, mas principalmente através da oração. E aqui eu quero abrir um espaço, pastor Samuel chega mais próximo. Enquanto você e eu, nós não compreendemos que a oração, através da oração e da palavra, é o caminho que te aproxima de Deus, dificilmente a gente vai conseguir alcançá-lo das mãos de Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus ele fala em João 10: eu sou a porta. Quem entrar por mim e salvar-se-á, sairá e achará passagens. Ele é a porta. Como que eu passo pela porta? Mediante a palavra, a oração, a busca. Pastor Samuel, esse irmão que está nos assistindo nessa noite, hoje a Léa está mais calma, cheia de paz, serena, mas é o mesmo Espírito que está agindo aqui hoje, que agiu na segunda passada, que agiu na segunda retrasada. Deus hoje de uma maneira calma, né? Eu vejo como se fosse na época de Elias, pastor Samuel. Porque a Bíblia diz, né, que veio fenômenos, né, sobrenaturais, né, que tinha o vento que, né, ele fendia as montanhas, não é isso que a Bíblia fala, né? Veio fogo, veio, enfim, terremoto, não é isso? Sim. Veio várias expressões sobrenaturais, mas o texto fala que o Senhor não estava em nenhum deles. Então a Bíblia diz que veio uma voz mansa e delicada e olhou para Elias e disse, né, e que falou com Elias e disse: que fazes aqui, Elias? Né? Deus, através hoje de uma voz mansa, né, e de paz, que está regendo uma paz aqui nesse estúdio. Deus está falando com você que através da oração é o caminho que Ele estabeleceu para se revelar para você e para abrir portas para você. Nessa noite, a porta sendo abertas aqui nessa noite, para mim, para você, para cada um de nós. Pastor Samuel, profetiza essa porta aberta nesse irmão que está nos assistindo nessa Jesus. Nessa noite, meu irmão, você que está assistindo aí, você que adentrou nesta live,
Eu quero profetizar sobre a tua vida. Estenda as tuas mãos aí onde você está, e todos aqui que estão na mesma fé. Meus irmãos, nessa noite, que o teu coração venha ser cheio de fé, que o Senhor ele venha abrir a tua visão, que o Senhor venha nesta noite prover sobre a tua vida. Nesta noite, busca o Senhor de todo o teu coração, estabeleça um propósito, uma comunhão com Deus, que Deus ele vai te honrar. Deus ele vai abrir as portas na tua vida, mas a partir do momento quando você pegar e colocar os teus joelhos no chão e começar a clamar o nome do Senhor. Nessa noite não comece a usar de vãs repetições somente nas tuas orações, mas comece a proclamar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, meus irmãos, ela tem poder. Nós cremos num Deus vivo, nós cremos num Deus que faz milagre, e nessa noite nós estamos dizendo aqui para você que Deus ele pode todas as coisas. Oh, aleluia. Operando o Senhor, quem vai impedir, meu irmão? Quem vai fazer a mão do Senhor retroceder quando ela está estendida para te abençoar? Então nessa noite, busque essa comunhão com o Senhor. É na oração, é na palavra que você vai encontrar Deus. É no momento de oração. É no momento que você pegar a tua Bíblia que está do teu lado e abrir ela, Deus ele vai falar com você. Então em nome de Jesus, receba a fé sobre o teu coração. Receba a fé, não preciso gritar, não preciso falar muito alto. Uma certeza que eu tenho no meu coração, que Deus ele está abrindo o teu coração e a tua mente para você viver nesta noite o sobrenatural de Deus. Aleluia. É porque o sobrenatural de Deus, pastor Marcelo, ele é crido, né? E Deus, amados, ele não depende de manifestar, como eu sempre prego aqui na série Tabernáculo, né? Deus não depende, senhora John, de manifestações espalhafatosas para mostrar o poder dele. Sim. Entende? É como eu sempre digo, eu não estou vendo anjo nenhum aqui, eu não estou sentindo nada, sabe, fantástico aqui, nada, né? Mas eu estou crendo. Mas eu tenho uma convicção tão grande no meu coração que Jesus está nessa palavra. Aleluia, glória a Deus. É o suficiente, amado. Eu tenho uma convicção tão grande que essa palavra tem poder de mudar a sua vida. Aleluia. Porque essa palavra mudou a minha vida. É Deus, aleluia. Eu estou pregando algo que eu vivi, calma. Se você entrega a sua vida para Jesus, e como nós falamos aqui no início, né, pastor Marcelo? A perseverança. Porque tem pessoas que fazem aquela oração, pastor Samuel, né? Aquela meia boca, né? De qualquer jeito ali, né? Às vezes nem dobra o joelho, não tem uma reverência para falar com Deus, né? Faz de qualquer jeito ali, né? E já acha que Deus tem que atender. Primeiro que, para entrarmos na presença de Deus, irmãos, nós temos que reconhecer quem Ele é, a grandeza dele, a sua santidade. Nós temos que... Já viu a oração de Josafá em 2 Crônicas 20? Sim. Na oração de Josafá, ele reconhece a grandeza de Deus, né? Primeiro passo para você entrar em oração para Deus, com Deus, né? É você reconhecer quem Ele é, reconhecer que Ele é santo, reconhecer que Ele é grande, reconhecer que Ele é poderoso, reconhecer que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Você já começa a oração já, né, como se diz, com o pé direito, já começa bem, já começa determinando. Aleluia, que você não está orando para qualquer um, você está entrando na presença de um Deus poderoso. Deus, aleluia. E aí, a perseverança, ela é fundamental. Porque Daniel, ele teve que jejuar quantos dias? 21 dias, jejuando e orando e buscando a Deus para ver a resposta. A perseverança, pastor Marcelo, acompanha comigo o versículo 5, né? O próprio Senhor, ele vai nos mostrar o que é ser perseverante, né? O texto fala: e disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, e o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Versículo 8: digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo,
todavia o fará por causa da importunação, e lhe fará tudo o de que tiver, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Está falando aqui sobre a perseverança. De não desistir. Não desistir, não é isso, pastor Mestre? Sim, de não desistir. O texto é claro e objetivo quando o Senhor diz aqui nessa passagem para nós não desistirmos de ser perseverantes, de buscarmos o objetivo e não desistir. É isso que Deus está falando para cada um de nós que estamos aqui, para você, meu irmão, que está nos ouvindo e nos assistindo, que você possa acreditar e não desistir. Observe que o texto diz: se aquele moço não perseverasse e não insistisse, ele não teria, mesmo se fosse amigo, porque o amigo é muito bom, né? O amigo, na necessidade, você liga, ele te atende, né? Numa dificuldade, ele te atende. Mas se porventura não fosse amigo, mas o fato de você insistir e no fato de você se posicionar em oração, certamente ele vai te atender pela importunação. Não é isso, pastor? É isso aí. É isso mesmo, pastor Marcelo. Missionária Lourdes, olha que importante, né? Sobre a perseverança, né? Olha o que o Senhor Jesus falou, né? Ele ilustrou uma história, mas aqui falando, né? Um amigo havia chegado de viagem, né? Ele fez uma ilustração. Só que o versículo 8 fala uma coisa importante, né? Digo-vos que se não se levantar para dar por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, da perseverança, né? Você observa que Jesus está dizendo assim: olha, se isso não acontecer, se o que você precisa não acontecer pelo fato de ser amigo, através dos amigos, né? Vai acontecer por causa da sua perseverança. Porque importunação aqui significa algo negativo. A importunação que ele usou aqui, ele usou um termo positivo. Ele quis dar um exemplo, né, da perseverança. Quando você persevera em oração, clamando a Deus: Senhor, eu preciso desse milagre, eu preciso dessa porta. Porque uma coisa, pastor Samuel, é você orar pedindo algo que você quer. Outra coisa é você orar colocando diante de Deus a tua necessidade. Porque quando você expõe diante de Deus a sua necessidade, Deus, ele conhece a necessidade que você tem e ele faz aquilo que é melhor pela sua vida. Missionária Lourdes, a perseverança, vai lá, pastor Samuel, a perseverança faz com que a gente alcance grandes vitórias na nossa vida, não é isso? Sim. A paz do Senhor a todos. A perseverança, né, nós precisamos. A palavra, quando nós lemos, quando nós, eu vejo assim um todo completo, a palavra, né, e a oração, o jejum, tudo, né, é completo. Mas a oração, nós temos que orar, nós precisamos orar. Não tem como ficar sem orar, não tem como a gente ir pela madrugada sem orar. E eu costumo muito dizer que eu gosto muito de orar na madrugada. E então a gente precisa buscar a oração todo o tempo. Nós precisamos buscar, porque só vencemos pela palavra e pela oração, né? Então temos que orar, temos que ser persistente na oração. Não podemos começar a falhar um dia ou outro, temos que ser persistente, porque é só assim que nós vamos vencer, só assim que nós vamos ver o milagre, né? Nós vamos ver os feitos do Senhor, né? De Jesus, e nós precisamos orar todo o tempo, sem parar, a palavra diz. Amém, irmãos? E uma coisa importante, olha aqui que o Senhor Jesus, pastor Marcelo, missionário Ediane, ele fala, né? Qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós... Olha aqui que o texto sagrado fala, irmãos. Ora, se vós que sois maus,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Não é isso, missionário de Deus? É isso mesmo, pastor Fernando. Olha como é que Deus é perfeito, né? Porque antes do Senhor me passar a palavra, era exatamente esse o versículo que o Espírito Santo tinha conversado comigo. O pastor Fernando já fez a leitura e exatamente isso. Se eu pudesse dar um conselho hoje, seria: peça ao Senhor o Espírito Santo. Porque Jesus, quando ele ascendeu aos céus, o véu se rasgou. Ele não nos deixou órfãos. Ele nos deixou o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso. Aleluia. Porque nós temos aqui diante de nós a palavra de Deus, né? E nós lemos, né? Todos nós somos letrados, alfabetizados, nós lemos a palavra. Mas a revelação dela, o entendimento dela, quem nos dá é o Espírito Santo. A Aleluia. capacitação para a gente viver sobre a face desta terra, quem nos dá é o Espírito Santo. O direcionamento, né, pastor Marcelo, pastor Fernando, quem nos dá é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso amigo, né? É o que intercede por nós, o que santifica as nossas orações, né? O pastor Fernando havia mencionado sobre como que nós nos achegamos diante do Senhor, né? Porque nós não podemos nos achegar de qualquer forma e nem falar de qualquer maneira, né? Eu me lembro muito bem que numa das ministrações aqui na igreja, nós aprendemos, né, que até no momento de ira a gente tem que se acalmar antes de nos dirigirmos em oração ao Senhor, porque Ele é santo, né? E o Espírito Santo, ele santifica as nossas orações, porque nós mesmos não sabemos orar, né? Nós não sabemos, a palavra diz que nós não sabemos pedir, né? Como pedir. E quem nos auxilia é o Espírito Santo. Então olha só o que o texto diz, né? Se nós que somos maus, nós só queremos dar o que é bom para os nossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial Glória a Deus. dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então que nessa noite você possa pedir o Espírito Santo do Senhor para a tua vida. Peça a Ele. No momento que você estiver lendo a palavra do Senhor, peça ao Espírito Santo para te revelar o que o Senhor quer falar com você, né? Então, nessa questão da oração, o Espírito Santo, em todas as outras, ele é o nosso amigo, né? O nosso amigo fiel que está conosco em todos os momentos, né? Intercedemos, como o pastor Samuel já mencionou, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Então, que nessa noite você possa pedir o Espírito Santo Aleluia. Glória de a Deus na sua vida. Você verá uma transformação, porque o Espírito Santo ele vai te revelar a palavra, né? A sua fé vai aumentar, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E a sua vida será transformada em nome de Jesus. Aleluia. Glória Amém? a Deus. É verdade. Amém, irmãos? E dentro dessa linha de pensamento sobre a oração, nós estamos falando sobre, né, buscar a Deus e encontrar o socorro da parte de Deus, né, pastor Marcelo? Mas você e eu, amados, nós precisamos estar atentos aos sinais que Deus nos dá. Por isso que eu falo que a oração, ela te torna espiritual, ela te torna sensível à voz de Deus. Porque que muitas das vezes nós não conseguimos compreender os planos, né, e as direções de Deus, porque Deus está no plano espírito, e muitas das vezes nós estamos em um plano terrestre, carnal. Eu estou falando da nossa linha de pensamento. Deus muitas das vezes ele fala conosco, mas tudo que Deus fala conosco, ele fala por meio do Espírito. E quando nós não estamos ligados em Espírito, fica difícil discernir as coisas de Deus, porque a Bíblia diz que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, muitas das vezes, amados, nós colocamos diante de Deus pedidos, né? Nós pedimos a Deus coisas que nem sempre são o plano de Deus, porque Ele conhece, Ele tem a onisciência, né? Pastor Marcelo, Ele sabe que o que vai ser daqui 10 anos, daqui 1 ano,
Ele sabe, é por isso que o texto sagrado já deixa bem claro que nós não sabemos como havemos de pedir. E é o Espírito que intercede por nós, porque nós não sabemos mesmo. Justamente por não conhecermos os nossos dias, os dias de amanhã. Nós não sabemos o que vai nos suceder. Então, veja que tem muitas das vezes, pastor Marcelo, que nós oramos e não é nem que Deus, ele não encontra fé em nós. E às vezes não é nem que Deus também, ele olha para nós e vê que a gente não soube orar. Mas, já vou passar para o senhor, tem muitos momentos na nossa vida que nós oramos e Deus, ele não nos atende para nós não cairmos na vontade permissiva dele. Não é isso, pastor Marcelo? Sim, existe a vontade de Deus, que é boa e soberana na nossa vida. Existe a vontade permissiva. Às vezes Deus não quer fazer algo por nós, não é da vontade dele, mas às vezes a gente insiste e fica pedindo, e pedindo, e pedindo. E às vezes Deus permite porque Ele é um Deus, é um Deus de livre-arbítrio. O nosso Deus não é um Deus opressor, Ele não oprime ninguém. Agora, existe coisa na nossa vida que às vezes Deus não quer fazer, ou não é o momento certo de fazer. E aí é preciso desse Espírito Santo que a missionária falou, para que ele possa ter entendimento, para que ele possa entender que não é o momento certo, não é a hora certa. É aquilo que eu falei no começo, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso calendário, no nosso tempo, mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Está lá em Isaías, diz assim, o homem considera seu caminho, mas é o Senhor que guia os seus passos. O homem, ele pode até projetar, mas é de Deus que vem a resposta. E às vezes a gente nos precipitamos, pastor, porque já oramos e achamos que temos que receber agora. E aí a gente precisa entender que o tempo é de Deus na nossa vida. Em tudo que procede de Deus na nossa vida, quando somos guiados, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Observe lá em Eclesiastes que eu citei aqui, ele diz que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar, tempo de guerra, tempo de paz. Né? Aí assim, tudo Deus faz no tempo para que haja temor diante dele. Aí o versículo 15 diz assim, o que é já foi, o que há de ser também já foi, porém Deus pede conta do tempo que você passou. Então que o nosso tempo seja um tempo de leitura da palavra e de oração, para que a gente possa entender os projetos de Deus na nossa vida, pastor. Né? O escritor, os Hebreus diz lá em Hebreus 10, se não me engano, 35 diante, diz assim, não lanceis fora a vossa confiança. A oração gera confiança. A importunação também gera paciência. Então, na verdade, não vos lanceis da vossa confiança e nem tampouco desprezeis a paciência, porque aquilo que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. Amém. O meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, se ele retroceder, diz a palavra que a minha alma não tem prazer nele. Então, meu prezado irmão, você que nos escuta, ele nos ouve nessa noite, não é momento de parar, não é momento de você retroceder. Pelo contrário, levante a cabeça e prossiga, porque é de Deus que vem a nossa vitória. É isso mesmo, amados. E pastor Samuel, uma coisa importante a gente frisar, que tudo está debaixo da soberania de Deus. Sim. Tem isso também, amados. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Que nós estamos debaixo da misericórdia, encerrados debaixo da graça. Né? E uma coisa importante nós entendermos que a soberania de Deus, ela está acima de tudo. E ela está acima de todos. O próprio livro de Provérbios fala, né, que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então, por mais que você e eu nós projetamos a nossa vida, a resposta sempre vai vir dele, sempre vai vir do Senhor. A soberania de Deus, quando você reconhece a soberania de Deus, consequentemente, você passa a confiar, porque você sabe que Deus vai fazer o melhor para a sua vida. E a palavra de Deus fala, pastor Samuel, que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é isso? É isso mesmo, pastor. E eu vejo que Deus ele está nos direcionando nessa noite. Aleluia, Jesus. Amém. Para que as escamas venham cair dos nossos olhos. É, Deus. Porque você adentrou na live de uma maneira, mas eu creio que você vai sair de outra maneira, com uma visão nova. Porque Deus ele está disponibilizando para você, através da pregação da palavra, É, Deus. essa fé sobre o teu coração. Deus está tirando dos teus olhos as escamas. Nessa noite, meu irmão, que nós venhamos dizer para você: venha perseverar na palavra do Senhor. Amém, Jesus. Eu sei que o amor de muitos estão esfriando, está na palavra do Senhor. Eu sei que muitos já estão abandonando a fé, não querem mais. Mas Deus, Ele conta com você. Deus, Ele chamou você para esta grande obra que Ele tem para realizar. Jesus, Ele está voltando. E Ele vai buscar a noiva dele, a igreja. Então, nesta noite, meu irmão, venha ser achado por Deus. Dobre os teus joelhos todos os dias e ore ao Senhor. Clame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a súplica no teu coração. Porque o Espírito Santo, muitas das vezes, Ele está lá, mas nós estamos tão apegados com as coisas desta terra, e nós nos esquecemos de olhar para a palavra, de olhar para o Senhor. Para que nós não venhamos cair na vontade permissiva do Senhor, mas que nós venhamos estar perante a vontade soberana de Deus. Isto é só um processo que você está passando. Deus manda eu te dizer, você está passando somente um processo. E esse processo, assim como todos já disseram aqui, que é o tempo de Deus. Permita que Deus venha trabalhar na tua vida. Deus está moldando vasos que estão aí assistindo. Aleluia. Deus está fazendo vasos que estão rachados, vasos novos. E muitas das vezes esse modelar do Senhor, das mãos de Deus, muitas das vezes dói. Mas é necessário para que nós não venhamos nos corromper. Deus, Ele está tirando tudo aquilo que desagrada a Ele e colocando um caráter gerado através do Espírito Santo sobre a tua vida. Então, de uma maneira calma e branda, eu quero dizer para você: não abandone a fé. Jamais pense em voltar para trás, porque o preço foi de sangue. O preço foi pago lá na cruz por você. Jesus, Ele morreu por você. Então jamais pense em olhar para trás e em voltar, porque Deus, Ele te chamou. E um dia você com a tua boca confessou o nome dEle e aceitou essa fé, essa graça. Então nessa noite, meu irmão, permaneça na jornada. Porque o caminho é longo, a jornada é difícil, tem espinhos no meio do caminho. Mas Deus, Ele é fiel para fazer você passar esse caminho. E Deus, Ele é soberano, pastor, que mesmo com as nossas falhas, os nossos erros, Ele é misericordioso. A palavra dele diz que Ele é misericordioso para nos purificar e para nos perdoar. Então receba o amor de Deus e a graça dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mas nós vamos passar agora para um momento de oração. Pastor Marcelo, nós vamos fazer 2 clamores. Hoje nós vamos clamar pelos desempregados, daqueles que estão com as portas fechadas. Amado, você que está me ouvindo nessa noite, eu faço um pedido especial. Coloca ao lado do visor do seu celular, amém, amado? Coloca um copo com água, coloca aí, algo que represente, a vida de alguém que precisa ou da intercessão, ou se é você mesmo quem precisa dessa porta aberta. Eu creio que, como o texto sagrado fala que a virtude do Senhor estava sobre ele para curar, eu creio que nessa noite a virtude de Deus está aqui para ouvir a sua oração. A virtude de Deus está aqui para abrir essas portas para você. Amém. Glória a Deus. Eu creio nessa noite, em nome de Jesus, amados. Quem crê comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio nessa noite que Deus ele vai te abrir uma porta tão grande. Amém. E Ele vai confortar o seu coração e você vai entender que o que estamos pregando tem cumprimento na sua vida. Não porque nós estamos pregando, mas porque o próprio Senhor, Ele vela pela sua palavra para fazer a cumprir na sua vida. Aleluia. Amém, amados? Coloque aí um copo com água ao lado do visor do seu celular. O pastor Marcelo já vai começar o clamor. Nós vamos orar agora pelos desempregados. Eu creio que Deus vai operar sinais na sua vida. Oremos nessa noite. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, de acordo com a tua palavra que nós acabamos de ler nessa noite, Senhor,
Nós estamos orando agora, ó Deus, por essa vida, Senhor, que já colocou currículo, que já fez entrevista e ainda não foi chamado. Mas a partir desta oração, Deus, o Senhor fará coisas gloriosas na vida desse servo, na vida dessa serva. Pai, nós declaramos agora a porta aberta, porque a tua palavra diz: pedir, pedir e dar-se-vos-á. Bater, bater e abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que bate, se abre. Então nessa noite, Pai, abra as portas. Em nome de Jesus, que toda porta fechada seja aberta em nome de Jesus. Senhor, o Senhor tem a porta, o Senhor tem a chave que abre todas as portas. Deus vai quebrando agora, Senhor, em nome de Jesus, o cadeado de ferro. Vai quebrando agora as correntes nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que caia por terra, ó Deus amado, e que essa vida que está orando conosco, ó Deus, que essa vida que está intercedendo conosco, através dessa oração, em outra oportunidade, vai ligar, vai mandar mensagem e dizer que a partir daquele dia, a porta se abriu. Meu irmão, minha irmã, nessa noite, eu profetizo, as portas estão abertas. No poder do nome de Jesus, receba agora esta palavra de vitória, em nome de Jesus, porque foi declarado nessa noite, através da palavra de Deus, que as portas estarão abertas. Receba agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Nós assim oramos e já te agradecemos, Senhor, pela porta aberta, no poder do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você que está enfermo nessa noite, nós vamos fazer o clamor agora. Oh, grande pelos Deus, doentes, pelos enfermos, pelos aflitos. E agora eu creio que o poder de Deus, assim como se manifestou para abrir as portas para os desempregados, eu creio nessa noite que o poder de Deus vai se manifestar para curar pessoas aqui hoje. Coloque a mão ao lado do visor do seu celular. Pastor Samuel, dá para aproximar aqui? Aleluia. Posse a sua mão junto à minha, em uma só fé, em um só propósito. Glória a Deus. Nós vamos orar agora em nome de Jesus, para que os doentes e os enfermos sejam curados. Põe a mão na sua enfermidade aí, amado. Ou melhor, na enfermidade que está afligindo a sua alma. Porque o Senhor está liberando uma palavra de cura. Aleluia, se você vier nesse estúdio aqui, dá um brado de glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Pai, em nome de Jesus agora, nós oramos pelos doentes agora, pelos enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles, meu Pai, que estão talvez me vendo agora, me ouvindo agora pela rádio, ou estão, meu Pai, me assistindo agora pelo perfil, Senhor, no qual está sendo apresentado esse programa. Meu Deus, toca agora nos leitos de hospitais. Se houver alguém me assistindo agora em um hospital, meu Pai, cura essa pessoa agora, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, meu Pai, toca. Eu lhe peço, meu Pai, agora, sobre aquele que está doente no sangue, naquele que está com uma infecção, uma inflamação, meu Pai, aquele que está, meu Pai, agora com um nervo atrofiado, com um problema grave na coluna, meu Deus, cura essa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, toca naquele que está, meu Pai, com câncer, meu Pai, toca agora e queime essa ação maligna, queime essa ação satânica, queime esse mal agora, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Que essa pessoa seja liberta, que essa pessoa seja transformada, que esta pessoa, meu Pai, seja tocada, impactada pelo poder da Tua palavra. E sobre esta palavra, meu Pai, como está escrito: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Eu estou agora, meu Pai, pedindo ao Senhor, cura essa pessoa agora. Se aqui no estúdio houver os doentes agora, cura também aqui no estúdio, meu Pai. Eu estou pedindo ao Senhor, Pai, sobre a Tua palavra, estamos buscando a Sua face e estamos batendo na porta, crendo que essa porta é o Senhor e que ela
está se abrindo para essa pessoa. Meu Deus, que essa pessoa seja curada agora, instantaneamente, pelo poder do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pega do seu copo com água, beba ele agora, porque a presença de Deus está entrando dentro da sua casa. Aleluia, graças a Deus. Beba com fé, meu amado. Nós já estamos encerrando essa noite. Pastor Marcelo, que bênção, hein? Eu senti uma paz muito grande aqui. O senhor sentiu também? Sim. Aceitei, pastor. Graças a Deus, eu quero agradecer, pastor, o convite e Pastor Samuel. dizer que Deus, ele é bom, irmãos, em todo o tempo. Deus tem usado o pastor Fernando, com a sua equipe de fé, e através desse programa, dessa rádio, Deus tem abençoado a sua vida. É preciso, meu irmão, acreditar naquilo que foi pregado nessa noite. É preciso tomar posse, mas acreditar, confiar, porque Deus fará coisas grandiosas na sua vida quando nós nos posicionamos com Ele. Deus falou hoje através da oração. Fica firme na oração, seja perseverante, confia na tua oração, seja determinado, entre com ousadia, como diz lá em Hebreus capítulo 10, no Santo dos Santos, tem que ter ousadia, e a oração nos faz ter essa ousadia. E eu creio, pastor Fernando, que Deus nessa noite curou. Eu creio que nessa noite Deus abriu a porta, e se você, quando receber, você vai ligar para essa rádio, você vai mandar mensagem, e você vai falar que naquele dia o Senhor fez coisas grandes através da sua palavra. Pastor Fernando, muito obrigado. Quero louvar a Deus pela vida do irmão, pela vida das missionárias, do pastor Samuel. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Amém. E vamos crer e vamos confiar, né? Nós temos que prosseguir. Essa é a ordem que Deus tem nos dado. Amém. Pastor Marcelo, o senhor pastoreia lá no Brasil para Cristo? Conta um pouquinho para nós do trabalho lá. Sim, pastor, lá na nossa igreja, situada lá na rua Capitão Uri Batista Belar, 3450, ali na Chico Júlio, ali a nossa igreja sede, e nós temos algumas congregações, uma fica lá na igreja do Cinco Petrópolis, outra fica lá na igreja, fica lá na igreja lá no bairro do Portinari, e outra lá no Cambuí, pastor. São as igrejas que estão ligadas à nossa sede. Lá no Cambuí eu não conheço, é o pastor Silvério. Silvério, abraço. O pastor Silvério, um abraço aí, irmão. Eu até compartilhei a live com ele, o pastor divulga aí, tá? E também o presbítero João, que pastoreia lá na igreja do Cinco Petrópolis. E tem uma irmã nossa, a missionária Jocilene, que dirige a congregação, pastoreia lá, aí no Portinari. Deus tem feito coisas grandes e maravilhosas, e nós somos gratos a Deus por tudo, pastor. Por tudo. Amém, Márcio? Eu quero, nessa noite, né, fazer o nosso agradecimento especial também, né, a vários irmãos que eu fiquei de mandar um abraço, né? Nosso amigo presbítero Wesley Duarte, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Vários pastores conhecidos nossos, pastor Hélio, né? Pastor Hélio, Deus abençoe a vida do Senhor, em nome de Jesus. Pastor Ailton, que Deus abençoe a vida do Senhor. Tem vários nomes aqui para ser citado. Se eu for falar que eu vou ficar até mulher, mas se todos os pastores amados, né, parceiros dessa obra aqui do Tabernáculo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pastor Samuel, você tem algo de Deus para falar, né, para esse irmão que está nos assistindo agora. Amém. Os agradecimentos. Amém, meus irmãos, que live abençoada e que a paz do Senhor venha estar sobre o teu coração, sobre a tua família. Nessa noite, você que está aí, vamos já estar encerrando, mas eu quero te fazer um pedido: compartilhe com quem está próximo de você, compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhe, porque a palavra ela precisa ser pregada e ela vai ser alcançada a várias pessoas. Seja um canal de bênção, deixa Deus te usar nessa noite e que Deus ele venha abrir as portas, assim como já foi orado, profetizado. Deus ele está abrindo as portas. Amém. Só basta você nessa noite não perder as oportunidades que Deus está pondo no teu caminho. E em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida que a porta já está aberta e que Deus ele trouxe restauração nessa noite sobre a tua vida. E você vai ver o brilho do Senhor brilhar sobre os teus caminhos em nome de Jesus. Amém, amados? O missionário do Gino vai estar jogando na tela. Quero estar apresentando aqui, né? Pessoal, o ateliê RIB. Volta lá no ateliê.
Ateliê Ribe, amados. É a confeitaria artesanal da nossa irmã Camila Ribeiro. É uma benção, irmãos. Pensa num trabalho abençoado, né? Como é que é, missionária Diana? É um toque de doçura Em forma de amor. Olha que benção, doceria, bolos decorados, caseiros, lembrancinhas. Ela está fazendo mais coisas, ela está fazendo roscas também, pães caseiros, suspiro. Tem uma gama, né, de produtos que são bênçãos, amados. Olha, eu falo porque eu já comprei, eu sempre compro e eu falo que é uma benção. Não é porque simplesmente ela é uma das patrocinadoras da rádio, não, mas é porque eu comprei o trabalho dela, porque eu já comprei e eu indico. Amém? Passa aí um pouquinho, missionário Diane. Braseiro Grill, amados, frango assado, carnes assadas, salgaderia. Amém, amados? A inauguração do Braseiro vai ser agora no mês de novembro. Amém? Nós vamos fazer uma festa bonita, uma festa tremenda. Pastor Marcelo, o senhor está convidado. Opa. Todo mundo aqui está convidado. Bill Campos, você está convidado em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Pessoal, o pessoal está convidado. Vamos fazer uma promoção inicial. Vai ser uma bênção. Uma promoção, olha, que vai ser tremendo aquilo que Deus vai fazer. Vamos fazer uma festa bonita, uma festa grandiosa nesse dia. Vou estar anunciando aqui por volta da próxima semana, já o dia da inauguração, né? Eu até quero mandar também, pastor Samuel, um abraço para o pastor Eliel. Glória a Deus, pastor Eliel, um abraço para o senhor. Pastor Eliel aí vai estar fazendo a pintura lá para nós. Ele é pintor, ele tem um trabalho bonito. Do local lá na inauguração. Isso, ele está fazendo já a pintura lá para nós. Que maravilha. Se precisar de um pintor abençoado, depois eu vou colocar o telefone aqui. O pastor Eliel é uma bênção, irmão. Pensa no homem que trabalha bem. Ele está fazendo a pintura lá para nós. No dia da inauguração, pastor Marcelo, quero que o senhor vá lá. Sim, eu quero estar lá. Vai ser bênção. Vou orar, abençoar em nome de Jesus. Amém? Braseiro Grill, amados, frango assado, carnes assadas e salgaderia. Tem mais alguma coisa aí, missionário? O missionário Diana vai estar apresentando o jornal em nome de Jesus. O jornal, irmãos, tem as nossas programações, né? Tem a Sexta-feira Forte. Irmãos, está sendo uma bênção, a presença de Deus está grandiosa, né? Nós falamos hoje de oração, pastor Marcelo, e na sexta-feira a gente tem feito uma vigília. Que maravilha. Olha, Tremendo, abençoada. né? Bênção de Deus. Às 20 horas. Aí vai Até no horário do culto, até por volta de 9h30, 15 horas, mas é joelho no chão, pastor. Eu quero. Podia vir orar aqui com vocês. Glória a Deus. Tem orar. Pastor Marcelo, está sendo uma bênção. Amém. O grupo das mulheres, abençoado. Nós estamos na tarde da bênção, né, missionária Lourdes, né? Toda terça-feira, 1h30 da tarde, né, missionária Lourdes? É bênção, irmãos. O grupo de homens, né? Homens de honra. Homem de honra. Pastor Samuel, fala do homem de honra. Amém, meus irmãos. Você, homem abençoado, varão valoroso, venha estar participando conosco, venha estar fazendo parte deste grupo, um grupo a qual Deus coroou nós da igreja aqui Tabernáculo, homens de honra. Amém. Venha aprender da palavra do Senhor, venha estar em comunhão, porque nós oramos, nós buscamos direção de Deus. Nós, pastor, vamos voltar, né? Ir para o monte. Nós estávamos indo para o monte. Você então nessa noite que quer buscar a revelação, o poder de Deus, nessa noite venha para este grupo, homens de honra, que Deus ele vai honrar a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amados? Toda segunda-feira o programa Poder da Fé, a partir das 19h30. Segunda-feira que vem vai estar conosco o pastor Eliel Freitas, da igreja Filadélfia Franca. E eu creio em nome de Jesus que vai ser tremendo, glória, assim como foi hoje, aquilo que Deus vai operar na nossa vida. O pastor Samuel vai soltar a vinheta e logo após a vinheta, nosso repórter Bill Campos vai fazer a oração final e em seguida nós vamos estar dando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Os louvores que você gosta de ouvir. Tocam aqui. Rádio O Tabernáculo de Deus Franca. Oremos nessa noite. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer nesta noite, Pai, por essa live, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor alcançou vida, Senhor. Aleluia, Senhor. Queremos te ministrar cura, Oh, Pai. Deus grande. As pessoas precisavam, Senhor. O Senhor trouxe respostas através da palavra. Aleluia, glória a Uma Deus. palavra tremenda, Pai, falando de oração, Senhor.
Pai, abençoa a vida do pastor Fernando, a missionária Lidiane, o pastor Samuel, a missionária Lourdes, o pastor Marcelo, a minha vida, a vida das duas crianças que estão aqui, ó Pai. Que o Senhor venha ser usado grandemente na nossa vida. Em nome de Jesus. Que essa rádio, Pai, venha alcançar, Senhor, não só, Pai, os outros, Pai, de forma, mas, Senhor, o mundo inteiro, ó Pai, que venha ser alcançado, Pai, através dessa live, Senhor. Em nome do Senhor Amém. Jesus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Amados, quarta-feira, reunião dos vencedores, a partir das 20 horas da noite. Pessoal, vai ser uma direção tremenda. Pastor Marcelo, reunião dos vencedores, a ordem é marchar. Vai ser forte essa quarta-feira, aquilo que o Senhor vai fazer. Sexta-feira, culto de doutrina também, né? Vai estar conosco a nossa amiga missionária Cristiane, e ela vai estar trazendo uma palavra poderosa. E também na vigília, que fazemos a vigília, e logo após a vigília tem essa palavra profética. E eu aguardo você é meu convidado especial para estar conosco nessa quarta-feira na reunião dos vencedores. Estenda as mãos para cima. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre. Todos digamos amém. Amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus.